Bom, uma boa noite para todos nós. O nosso tema é um tema bastante vasto, abrange um conjunto muito grande de informações, então nós vamos direto ao assunto para aproveitarmos o máximo possível do tempo que a gente tem para trabalhar essa questão. Hoje, como o Jefferson colocou, o nosso assunto é especificamente falar sobre o orador espírita, o expositor espírita e as mídias. Então, como é o orador espírita, o expositor espírita e a mídia? Nós vamos dividir a nossa fala em dois momentos, porque a gente não vai falar só de mídia, vamos falar do orador, que é muito importante. E a primeira coisa que a gente precisa considerar na questão do orador é que quando nós somos convocados para uma tarefa como orador espírita, nós temos que considerar que nós não somos um orador comum. Existe muita literatura já disposta nas prateleiras das livrarias sobre oratória. Tem muita coisa, tem muitos autores muito bons que escrevem livros bastante completos sobre a questão das técnicas de oratória. Mas quando se fala de oratória espírita, existem alguns elementos a mais que precisam ser adicionados a esse material que as livrarias nos oferecem. Esse material a gente também encontra em alguns apostilamentos e obras espíritas que tentam tratar o tema sobre a oratória espírita. E hoje a gente vai fazer um mergulho passeando por esse conteúdo dessa literatura leiga que as livrarias apresentam sobre a oratória no sentido abrangente e algumas específicas sobre a oratória espírita, porque esse é o nosso tema da primeira parte da nossa conversa de hoje. Então, quando alguém se apresenta na condição de orador espírita, ele é uma pessoa que vai apresentar uma doutrina. Ele não é um orador comum, ele é um orador que fala em nome de um determinado posicionamento ideológico, o espiritismo. E como deve ser, portanto, a sua postura em relação a isso? Eu nem vou falar de conduta espírita, porque isso aí pertence a um outro capítulo. Vou falar do orador espírita em si. Então, o orador espírita, ele, por trabalhar uma doutrina que tem as características que o espiritismo possui, ele deve entender que o espiritismo se apresenta, ele se autoconceitua como sendo a doutrina consoladora. Se é a doutrina consoladora, é inadmissível você falar em nome da doutrina espírita para estabelecer conceitos dentro da cabeça de quem lhe ouve que não seja consolador. Não estou dizendo que a gente deva mentir e não falar sobre a lei de causa e efeito. Não, nós vamos falar, sim, das consequências da lei de causa e efeito. Mas as consequências da lei de causa e efeito, elas estão banhadas pela misericórdia, uma vez que Deus é justo e bom. Então, não cabe numa palestra espírita que você faça algum tipo de fala para ameaçar as pessoas, que você fale no sentido de colocar medo em quem nos ouve, estabelecer qualquer tipo de fala, amedrontando o público com determinadas colocações que, ao invés de consolarem, agridem, ofendem, machucam as pessoas de maneira muito forte. Eu resgataria aqui alguns pontos que são tidos como pontos bastante importantes para que a gente trate dentro da casa espírita, antes de qualquer coisa, para que isso não fique esquecido, eu quero falar isso logo no começo. Temas como aborto, temas como suicídio, pena de morte, eutanásia precisam ser tratados, mas olhados com misericórdia, porque existem pessoas que já passaram por essa experiência e que adentram a casa espírita. Ao mesmo tempo, temas relacionados com a questão da sexualidade precisam ser olhados com bastante carinho, para que a gente não trate as nossas questões do campo afetivo de maneira a agredir pessoas, de maneira a estabelecermos juízos que possam levar os indivíduos a se sentirem julgados. Essa não é a proposta da doutrina espírita. E só para terminar, um último ponto dessa primeira fala que eu quero falar logo na introdução é sobre a questão política.
não se mistura política partidária com doutrina espírita. O espírita, enquanto pessoa, tem absolutamente todos os direitos possíveis de ingressar na corrente ideológica, política que ele quiser. É direito de liberdade de pensamento de qualquer um de nós. Mas investido da capa de orador espírita, ou mesmo de um trabalhador que seja e que não é orador, nós não devemos misturar doutrina espírita com política partidária. Muitos companheiros defendem ou querem defender a ideia de que a doutrina espírita ela pende para uma das duas grandes correntes hoje polarizadas na nossa sociedade, querendo apontar o espiritismo como sendo de esquerda ou o espiritismo como sendo de direita. O espiritismo não é esquerda, o espiritismo não é direita, o espiritismo é de cima, e ao ser de cima está vedada, absolutamente vedada qualquer manifestação voltada para preferências ideológicas do ponto de vista partidário na tribuna espírita. O espírita, enquanto pessoa, pode fazer o que ele quiser, mas o orador espírita deve manter a sua prudência. Porque uma vez que nós aliançarmos a doutrina espírita com algum dos lados políticos, nós estaremos cometendo equívocos que já aconteceram no cristianismo no passado e nós sabemos no que deu. A doutrina espírita, até hoje, se mantém indene de todas as vinculações que dizem respeito às questões político-partidárias e, assim, ela deve continuar. Portanto, na ótica que a gente tem hoje nas orientações que o movimento espírita estabelece e calçado nas obras doutrinárias, nós não temos o direito de fazer qualquer tipo de menção nesse sentido. E nós, na condição de espírita, ao participarmos das discussões políticas que o mundo possui, nós podemos escolher o que quisermos, mas todas as vezes que nós, defendendo um lado ou outro, agredirmos, isso como pessoas, nem estou falando como orador, falando como pessoa, lá fora, na rede social, agredirmos, atacarmos, falarmos mal de pessoas, estimularmos o ódio ou a divisão da sociedade, nós estaremos errados. Porque, a pretexto de defender um possível bem, nós não podemos usar as armas do mal. Portanto, o ódio nunca poderá ser instrumento para a divulgação da mensagem do amor. Dessa maneira, portanto, nós temos o direito de nos filiarmos à ideologia que quisermos, mas se nas redes sociais eu digito alguma coisa que ataca outra pessoa, eu estou incorrendo em erro, porque essa não é a postura que o espírita deve assumir. Nós devemos ser semeadores da paz e não da divisão e do ódio. Isso é só uma introdução para a gente poder começar. Vamos lá. Dentro do conceito daquilo que o orador espírita tem para apresentar, uma oratória é composta de 4 partes fundamentais. Existem 4 tijolos que constituem a fala de um orador. O primeiro deles diz respeito ao preparo que ele tem que fazer, ou seja, as providências que o orador tem que tomar. Ele precisa se preparar, precisa ler, precisa organizar o conteúdo, ele precisa escolher a roupa, escolher as coisas que ele tem que preparar para essa reunião. Você vai fazer um slide, você vai fazer um data show, o que você vai fazer? Ele tem que se organizar para isso. Isso tudo é o preparo. Se alimentar corretamente, chegar cedo, tudo está no preparo. Uma segunda parte diz respeito à técnica que essa pessoa vai apresentar. O que é a técnica? A habilidade de falar, de envolver, usar as expressões corretas, trabalhar os conteúdos de maneira que ele consiga prender a atenção, usar as ferramentas em que as mídias vão ser um desses elementos de hoje. Então, esse segundo ponto é um ponto muito importante. Um terceiro ponto que ajuda muito e que é o essencial dentro da questão da palestra, muito importante, esse terceiro ponto seria o conteúdo. Então, o primeiro é o preparo, que é a organização. O segundo, a técnica, que é a veiculação. O terceiro é o conteúdo, é a substância daquilo que você vai apresentar. Isso é o conteúdo. Você tem que estudar, conhecer, saber articular os conceitos, ter domínio daquelas obras,
para apresentar de maneira coerente o que você quer fazer, ordenar o conteúdo, prender a atenção do público, saber jogar com as informações que você tem para garantir uma atenção da audiência durante a sua fala. E a última dessas partes chama-se consolo. Tudo está a serviço do consolo. Há muitas pessoas que acham que o objetivo é o conteúdo em si. Não é, é o consolo. O conteúdo é a mola propulsora para o consolo. Então, eu falo de reencarnação, eu falo de lei de causa e efeito, eu falo de perispírito, mas o conteúdo não é um fim em si mesmo. O objetivo do espiritismo não é falar de reencarnação. O objetivo do espiritismo não é apresentar a mediunidade. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo do espiritismo é a transformação moral do homem. Então, não é apresentar conteúdos, é você efetivamente trazer uma informação que altere a vida da pessoa no processo reflexivo que você vai levar no final. A conclusão da palestra, o finalzinho dela, onde você vai trabalhar e mexer a movimentação emocional das pessoas, é o mais importante momento da palestra. As pessoas muitas vezes se programam tanto para o conteúdo, para o desenvolvimento, e não fazem o trabalho efetivo com relação à conclusão. Então, a fala, a exposição espírita, ela tem que ter um fecho que tem que ser marcante para que as pessoas levem para casa uma questão para refletir. E nela está muito presente o consolo. Nós encontramos na obra Libertação, na página 67 e 68, um discurso de Gregório, onde ele apresenta a lei de causa e efeito. Se você lê, você tem a sensação de que é uma palestra espírita. Ele fala dos conceitos de lei de causa e efeito, mas ele só fala ameaçando as pessoas. Ele só fala colocando medo nas pessoas. Às vezes, na casa espírita, a gente assiste palestras que são desse jeito. Essas palestras não são espíritas, elas são das trevas, porque Gregório não era espírita. Gregório era um espírito trevoso que faz esse discurso para colocar medo nas pessoas. Então, não deve ser proposta da palestra espírita trazer conteúdos que não deixem as pessoas dormirem durante a noite. Falar de obsessão e deixar todo mundo com o coração destrambelhado por conta disso. Falar sobre suicídio e pintar quadros pavorosos para as pessoas que nos ouvem. O papel do espiritismo é apresentar o conteúdo, mas tendo como objetivo maior o processo de consolo que está contido nesse conteúdo que precisa ser apresentado durante as nossas falas. Então, nessa ótica que a gente encontra na doutrina espírita, é muito importante que a gente não esqueça isso. Faça o preparo? Faça. Faça o uso da técnica? Faça. Estude? Estudo, mas não esqueça de que as pessoas pegaram seu ônibus, pegaram seu carro e vieram para o centro porque elas estão com dor. O nosso papel não é simplesmente falar de consolo, claro que não, é também esclarecer. Mas um esclarecimento que não consola é como pegar um ferro em brasa e impor sobre as pessoas. A verdade sem amor dói. Então, nós precisamos saber banhar as informações de maneira que as pessoas recebam e enxerguem por trás daquilo que se fala os aspectos de misericórdia que estão contidos dentro daquilo que a gente tem para tratar nas nossas exposições. Portanto, todas as vezes que nós vamos fazer uma palestra, que você vai falar para um público, pense que existem 3 sentimentos na plateia e que você precisa trabalhar lembrando deles o tempo inteiro. O medo, a dor e o respeito. Então, há pessoas da plateia que têm medo e você precisa saber trabalhar os conteúdos por conta do medo que essas pessoas têm. Há um segundo grupo de pessoas que não está com medo, está com dor, estão feridas. Seu conteúdo tem que atingir os que estão feridos, os que estão com dor. E seu conteúdo não pode desrespeitar as pessoas. Por isso, nós temos que apresentar aspectos de tolerância e respeito com todas as pessoas. Entre aqueles que têm medo, eu destacaria 3 elementos aqui. O iniciante apavorado, que não sabe o que está acontecendo, não meta medo na pessoa. Ele é iniciante, não apavore a pessoa com uma série de conteúdos,
como se você tivesse prazer sádico de ver a pessoa assustada com o que está falando. Não se faz isso. 2, um segundo elemento que tem medo é o depressivo. Ele tem pavor do processo obsessivo. Não aumente o medo, fale da proteção espiritual. Fale que tem perturbação, sim, tem, mas existem os mentores que cuidam de nós. E também, além daquele que é iniciante, daquele que é o depressivo, nós temos também o delinquente, aquele que errou, que tem medo da lei de Deus, que tem medo de entrar no centro espírita e encontrar uma verdade dolorosa como um ferro em brasa. Para o delinquente, a gente tem que saber dizer que existe a misericórdia, que o amor cobre a multidão dos pecados. A gente tem que saber trabalhar os conteúdos sem mentir, falar a verdade, mas não deixar de oferecer consolo para as pessoas. Se você tiver que colocar uma informação que seja mais dura, não ponha no final, ponha no meio, para que você termine para cima. O processo final da palestra tem que ser sempre consolador. Esses são os que estão envolvidos no medo. Na dor nós temos as pessoas que estão passando por dramas bem difíceis. Eu destacaria aqui 3 dramas. Nesses 3 dramas eu vou colocar a mulher em cada um deles. A mulher que abortou e que às vezes é vítima também. Às vezes o companheiro obrigou, os pais obrigaram. Ela viveu um constrangimento de uma sociedade, e se o espiritismo é a favor da vida, ele tem que ser a favor da vida daquela mulher que abortou também, porque ela também é vida. Porque senão a gente defende o bebezinho e ataca a mulher como se ela fosse um ser totalmente equivocado, e nós agredimos as pessoas com essas palavras e fazemos com que ela se sinta, na verdade, um verdadeiro monstro. Até mesmo quando a gente for tratar a questão do aborto, a gente evita usar outras expressões. Nós usamos a questão do aborto, a problemática do aborto, mas nós evitamos usar palavras mais fortes que podem levar a pessoa a se sentir com um peso maior do que aquele que seria necessário para ela carregar. A mulher que abortou, a mulher que perdeu o filho, ela está indo na casa, ela está desesperada, ela perdeu o filho dela desencarnou. E ela vai no centro espírita, a palestra é sobre centros de força, perispírito e o mecanismo da mediunidade. Você tem que dar seu jeito, mas toda palestra tem que consolar. Se lhe deram o tema perispírito e centros de força, você vai se virar, mas você vai ter que dar um jeito de consolar as pessoas, porque não se vai para a casa espírita para fazer ditados acadêmicos. Nós vamos para lá para socorrer as pessoas que estão em dor. Portanto, a mãe que perdeu o filho, ela precisa ser consolada. E, de repente, na plateia, você não vai saber quem perdeu o filho. Ela não vai chegar assim, eu perdi o filho. Então, você tem que falar de maneira que você alcance. Fale da imortalidade da alma. Fale que a vida continua, que os laços não se rompem. No meio da palestra, você insere essa fala para atender essa pessoa. Como também uma terceira que sofre demais e que está sentada na plateia ali ouvindo. São as pessoas que tiveram a experiência de perder os filhos pelo suicídio. A mãe do suicídio também está sentada ouvindo você. Você não pode falar de maneira que ela saia de lá mais assustada do que ela entrou. Nós temos que falar o que acontece, mas termos a nossa visão consoladora, mostrando que existe o reerguimento dessas almas. Nunca se fala de suicídio sem dizer que, no futuro, esses espíritos podem ser socorridos. E com relação à questão do respeito, a gente precisa trabalhar o respeito às pessoas. Então, nós respeitamos quem? Nós respeitamos as pessoas, independente da religião que elas possuam. Não se agride religião de ninguém na tribuna espírita. Não se ataca nenhuma doutrina. Não serve para o espiritismo as mensagens que trazem dentro do seu conteúdo o propósito de ofender os que pensam diferente de nós. Nós temos tanta coisa para falar do espiritismo que não sobra tempo para ficar falando mal da religião dos outros. Se nós formos tratar das religiões dos outros, nós tratamos sempre para elogiar e nunca para agredir.
Se por algum motivo, por aspectos históricos, a gente precisa atravessar aquele período doloroso do cristianismo da Idade Média, e que naturalmente dá a sensação de que a gente vai atacar outra religião, tenha o cuidado de dizer que a religião de hoje não é mais aquela do passado e que aqueles espíritos que fizeram isso somos nós. Portanto, não estamos falando de ninguém senão nós próprios, para retirar o aspecto que estejamos agredindo outras pessoas. Então, os religiosos nós não atacamos, nós não fazemos nada nesse sentido. 2, nós não agredimos pessoas que possuam posturas do ponto de vista afetivo diferente daqueles que nós acreditamos que sejam os mais adequados. Não cabe à doutrina espírita ofender a quem quer que seja nessa área. Observemos o capítulo 26 do livro Vida e Sexo, A Margem do Sexo, onde Emmanuel destaca que nenhum de nós tem autoridade para criticar a questão sexual de quem quer que seja. Então, neste cenário onde nós estamos inseridos, o respeito, a dor e o medo precisam ser profundamente percebidos por nós na construção das nossas exposições. Senão, corre o risco de você fazer uma live, fazer uma palestra, e no final ela serviu ao propósito do desamor e não para construir. Não se ataca. E o terceiro elemento, eu já falei antes, mas falo de novo, são as questões relacionadas com política. Nós não trazemos essas discussões para dentro, nós não atacamos nada que diga respeito ao mundo político dentro da tribuna espírita. Então, nisso que estávamos falando, nós temos o iniciante, que está apavorado; 2, o depressivo, que está com medo; e o terceiro que está com medo são os que erraram. Os que têm dor, a mulher que abortou, a mulher que perdeu o filho, a mãe do suicida. E temos que ter respeito pelos religiosos, por aqueles que têm seus interesses sexuais diferentes dos nossos, e o mundo político. Nada disso nos interessa. Nós trabalhamos as questões e não agredimos as pessoas na nossa fala. A gente agride, às vezes, quando a gente diz assim: tem gente por aí, bastou isso para mostrar que você é intolerante. A tolerância deve ser um elemento muito importante na construção do nosso trabalho. Então, quando a gente vai elaborar uma mensagem espírita, a gente recebe um convite para falar, as pessoas nos dão os temas. O tema é esse, tá legal, então, muito bem. Então, os temas que a gente tem para viver dentro da mensagem espírita, eles podem ser agrupados em 5 famílias distintas. Quando alguém dá um tema, puxa, esse tema, ele vai se encaixar em uma dessas 5 famílias. A primeira família são temas doutrinários. O que é que são temas doutrinários? Temas doutrinários são perispírito, reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito, Deus, imortalidade da alma. É um tema doutrinário. Esse é é uma família de temas, é uma maneira de trabalhá-los. Um segundo tipo de tema são os problemas sociais. Então, entrega-se para você um tema que é um problema social. E aí você vai trabalhar esse tema, que é um tema social, à luz do espiritismo. Então, a fome, a miséria, o problema da educação no mundo, são dramas sociais vistos pela ótica espírita. Depois nós temos um terceiro tipo, que são os temas da vida à luz do espiritismo. Não são temas sociais, são histórias da vida do homem, da nossa história. São temas que não são sociais, são temas pessoais à luz do espiritismo. Casamento, aborto, divórcio, esses conflitos familiares. Então, são temas, como é que chama? Planejamento familiar, essas discussões que dizem respeito à nossa vida, vida no lar, laços de família. Então, nós vamos trabalhar esses temas à luz do espiritismo. Isso é um terceiro grupo. Quarto grupo, entregam para você uma passagem evangélica. Você vai trabalhar essa parábola. Isso é um outro tipo de assunto, é uma outra maneira de trabalhar. E o quinto e último é quando dão para a gente um tema moral. Olha, seu tema é a esperança. Você vai falar sobre o amor. Você vai falar sobre fraternidade. Você recebe
uma virtude para que você trabalhe. Como é que a gente faz quando a gente tem que trabalhar esses conceitos? Então, para o primeiro tipo de tema, que são os temas doutrinários, nós trabalhamos dentro do conteúdo, a gente divide o tempo do conteúdo em 5 etapas. Primeiro você fala do conceito, o que é o que você está trabalhando, depois você fala do histórico daquilo, depois você classifica o objeto, fala do mecanismo e faz uma reflexão moral. Conceito, histórico, classifica, mecanismo, reflexão moral. Vamos falar de reencarnação? Conceito de reencarnação, histórico da reencarnação, classifica as reencarnações, que tipo que tem, se encontrar nas obras, classifica, mecanismo do processo reencarnatório e depois uma reflexão final. O nosso tema é mediunidade, então é conceito de mediunidade, histórico de mediunidade, classifica a mediunidade, fala do mecanismo da mediunidade e uma reflexão final. Então, os temas doutrinários, a gente trabalha assim. O assunto é perispírito, conceito de perispírito, histórico do conceito de perispírito, classificação como é que pode ser classificado as coisas dentro dele. Eu tenho os plexos, tenho isso, tenho aquilo, e cria umas classificações, mecanismo, como é que atua ele na vida, como é que isso faz, e a reflexão moral. Então, para temas doutrinários, o ritmo é esse. Quando você vai trabalhar problemas sociais, você divide em 8 pedaços, 8 partes. Conceito do problema social, histórico do problema social, causas do problema social, tipos do problema social, mecanismo, consequência, terapia e prevenção. Vou repetir. Conceito histórico, causas, tipos, mecanismo, consequência, terapia e a prevenção à profilaxia. Vou falar sobre obsessão. Conceito de obsessão, histórico de obsessão, causas da obsessão, tipo de obsessão, mecanismo da obsessão, consequência da obsessão, terapia da obsessão e prevenção da obsessão. Vou falar sobre fome. Conceito de fome, histórico de fome, causa de fome, tipo da fome, mecanismo da fome, consequência da fome, terapia para a fome e prevenção. Então, a gente vai trabalhar temas sociais, olhando tudo isso, evidentemente, banhado pelo conteúdo espírita. Para trabalharmos temas que são para dar o enfoque espírita. O enfoque espírita. Para dar o enfoque espírita, a gente faz assim. A gente divide em 5 partes. A primeira, você fala, nós vamos hoje tratar sobre o tema tal. Em seguida, você dá toda a fundamentação espírita que você precisa para trabalhar. Então, vamos dizer que o assunto nosso seja separação, divórcio. Você não entra e diz assim, bom, hoje vai falar de divórcio, e você primeiro dá uma fundamentação espírita, antes de tratar do problema. Você diz que a gente reencarna, tem um planejamento espiritual, que você escolhe a pessoa, você aparelha o público de todas as ferramentas que ela precisa, dá todo o ferramental para ele trabalhar. Depois, na terceira parte, é que você diz, então, como é que a separação se insere nisso? Aí você vai analisar a separação em cima da base que você já colocou. Você não discute o problema antes de ter a ferramenta espírita. Então, você vai trabalhar primeiro o ferramental, depois você apresenta o problema, aí você ressignifica o problema, ou seja, você reconceitua, em cima da leitura espírita você faz uma revisão dos conceitos sob a ótica espírita, que é a 4ª parte, e fecha com um convite à mudança, uma reflexão final a partir do ferramental que você deu. Repetindo, primeiro você dá o tema, dá o ferramental, mostra o problema, analisa o problema à luz do espiritismo e depois faz um convite para a mudança. Se o nosso assunto não é esse, se nós vamos trabalhar um aspecto referente a, sei lá, passagens evangélicas, então, o que é que a gente faz? Passagens evangélicas, a gente tem que ler muitas vezes. Então, a gente precisa fazer assim. Primeiro, faz a leitura simples da passagem. Lê, para conhecer o texto. Daí, você faz a chamada análise textual. Lê o texto como o texto é. Depois, você volta e faz a leitura metafórica das palavras. O que significa isso? O que significa aquilo? Isso é a segunda leitura, que é a leitura metafórica.
E aí você vai interpretar os personagens. Pega uma parábola do filho pródigo, uma parábola do bom samaritano, eu vou começar a fazer a transposição. O que é o vinho? O que é o óleo? O que é o cavalo? Você transfere e faz uma interpretação simbólica. Depois, você faz uma terceira reflexão, transferindo as pessoas para os personagens. Quem somos nós na parábola? Nós somos o que caiu? Somos o sacerdote, o levita, o samaritano, o dono da hospedaria, o cavalo, o que a gente é? E a gente vai fazer a reflexão para contextualizar, levar o público para isso que seria o objeto da nossa discussão. E, no fim, não pode esquecer, tem que contextualizar o conteúdo para dentro daquilo que a gente tem para tratar. Que seria isso? Não se pode fazer um estudo de parábola e deixar a parábola como filosófica. Tem que levar ela para dentro de casa e inserir a gente na parábola. Dizer, o samaritano trabalha em casa, é o filho, é o irmão que está caído, é o pai. Então, você tem que levar o conteúdo para dentro das pessoas. Não vale interpretar de janela, ficar vendo a parábola lá fora. E a última sequência de conteúdos que a gente tem, que são os temas morais, você tem, é mais trabalhoso, porque é um tema que não tem pé, não tem cabeça, para você trabalhar é horrível. A pessoa diz, olha, você vai falar sobre a alegria. Alegria? Como é que eu vou falar sobre alegria? Eu nem sei como é que eu vou trabalhar. Então, como é que a gente faz para trabalhar a alegria? Bom, você tem que pegar a bibliografia que você tem e bota essa bibliografia à disposição do público. Às vezes a gente não encontra a bibliografia. Jefferson, eu vou colocar aqui um site. Você disponibiliza aí na live esse site. Se você precisar de referência bibliográfica para um determinado tema, você pode usar esse link que está aí, ó, tá vendo? FERO é a Federação Espírita de Rondônia, é lá da minha federativa. Então, aí você entra e você tem uma parte assim, chamada conteúdo. Você escreve que você, eu quero fazer uma palestra sobre sonhos, aí você escreve sonhos, e aí vem uma série de obras que tratam em que capítulo está e qual é o assunto que é tratado nessa hora, para você selecionar a sua bibliografia. Selecionou a bibliografia, você vai, então, ler. E vai ler anotando. Não se organiza a ideia quando se está criando. O pintor, quando pinta um quadro, não fecha a bisnaga de cor. A bisnaga fica toda aberta, é um caos. Ele vai pintando aqui, abre o amarelo, aí pinta, aí abre o vermelho. Se ele for fechar e organizar a mesa, ele não cria. Quem cria não organiza, quem organiza não cria. Então, nessa hora, o processo de criação é caótico. Você vai lendo e vai anotando, vai lendo, isso aqui vai anotando, anota tudo. Não tenha preocupação de organizar. Depois que você lê tudo, aí você... Bem, agora que eu li, deixa eu ver se tem algum caso que eu lembre que seja interessante. Lembre dos casos que se relacionam. E aí você vai lembrar os casos. E, em cima disso, você vai pensar, para eu poder falar disso, a gente falar desse princípio doutrinário. Aí você traz o princípio doutrinário para dentro da palestra. Para falar disso, preciso falar de reencarnação, preciso falar de imortalidade. Aí você vai organizar esse conteúdo. A gente organiza colocando o que é mais intelectual para o começo e o que é mais emocional para o fim. Para organizar o conteúdo, para que a gente consiga organizar as nossas falas, a gente pode utilizar um instrumento. Eu vou colocar aqui, você divulga para eles, por favor, Jefferson. Existe um site que organiza ideias. Você vai colocando, ele vai fazendo as subdivisões, faz os mapas lindos, maravilhosos. Então, é esse site aí, ó, google.it, da Itália. Ele é específico para fazer mapas mentais. Então, você pega esse site e vai pensando, isso aqui é essa daqui, isso aqui é dali. Vai fazendo as perninhas e, de repente, seu conteúdo fica todo organizado na tela do computador. Ajuda você. Você imprime e leva para a sua apresentação com as sequências das falas todas que você vai usar. Organizado isso, esquematizado a sua palestra, você está pronto para apresentar, lembrando que você tem que esclarecer, e toda vez que vai esclarecer, tem que consolar, tem que esclarecer consolando, não pode esclarecer sem consolar,
E toda vez que você estiver consolando, tem que esclarecer. Não pode consolar sem levar o conteúdo doutrinário. Chega disso, vamos para a mídia, senão o tempo não vai dar. Depois a gente fala de outras coisas. Com relação ao uso de mídias, existem muitas mídias diferentes que a gente pode utilizar para isso. Na casa espírita, usa-se muito internamente o chamado data show, que seria o instrumento que a gente utiliza para uma apresentação. Então, o data show, ele é uma técnica bastante interessante que vale a pena a gente se preparar para usá-la, mas para que a gente consiga usar essa ferramenta, ela tem que estar bem entendida por nós, porque se eu não souber usar de maneira correta o data show, ele se perde. Vou passar rapidinho as orientações para data show. Ponto número 1, não faça palestra usando o Word, fica horrível e a letra é muito pequena. Quando você fizer palestra, use o PowerPoint para fazer palestra, não use o Word, não serve, não é bom. O Word é bom para texto, não é para ficar fazendo a apresentação. Se você não souber, peça para alguém fazer para você. Ilustre o material que é só letra fica muito cansativo, é muito chato. Ilustre o material, mas não coloque letra em cima de figura, nem figura em cima de letra, que polui. Letra, figura, não se põe uma sobre a outra. Para que não fique muito pesado, lá e cá, mas não toda hora, põe um toquezinho de humor nas figuras, porque ninguém é de ferro. O humor é como o sal. Se não tiver, fica sem graça. Se botar demais, estraga. Então, é só uma pitadinha para dar o sabor. Sempre que possível, faça, de preferência, slides com cor. Chama mais atenção do que os slides preto e branco. Mas cuidado com a combinação de cores. O PowerPoint já dá umas combinações. Não agrida essa combinação colocando vermelho em cima de fundo verde, que fica horroroso. Deixe sempre os fundos corretos. Outra, cuidado com o tamanho da fonte. Não use fonte menor do que 18 em slide. Fica muito pequeno, as pessoas não leem. Outro ponto, quando for fazer uma apresentação, a gente tem que fazer a apresentação de maneira que os conteúdos fiquem em itens. Não se escreve demais no texto. Você tem que colocar o conteúdo em itens. O conteúdo tem que estar na sua cabeça. Você vai falando, desenvolvendo o tópico, mas nunca lendo. Não se faz leitura simples de slide, porque você vira de costas para o público. É horrível. A pessoa vai fazer uma fala, vira de costas e fica lendo sem olhar para as pessoas. Não. O slide tem que funcionar como aparece o espelho retrovisor para nós. Como é que a gente usa o espelho retrovisor? Você dá só uma olhadinha e olha para frente. Ninguém dirige olhando para o retrovisor. Ninguém pode fazer a apresentação olhando para os slides o tempo todo. A gente olha, lê o tópico e desenvolve a ideia. Não escreva tudo, senão você vai ler e vai ficar de costa. Tem que ser só um tópico. E o tópico tem que ser: uma linha é excelente, 2 linhas é suportável, 3 é demais. Diminua de maneira que numa única linha, no máximo 2, você sintetiza a ideia que você vai desenvolver, senão você vai se atrapalhar e vai ficar lendo os seus slides. Então, você tem que cuidar dessa questão. Um outro ponto importante, não invente letra doida. Tem um monte de letra toda cheia de coisas aqui, quando o pessoal usa, depois não dá nem para ler. Use letra simples, use letra Arial, letra Verdana, que são letras que não confundem, Times New Roman, mas tem um monte de letra que você fica olhando, gente, isso é um H, isso é um X. O que está escrito ali? Não vale a pena, não vale. A gente não põe letras esquisitas, como também não se coloca som em slide. Eu sei que o PowerPoint tem som, mas a gente não põe porque é muito cafona, é brega você fazer uma apresentação e toda vez que entra uma palavra, nyon, não se faz isso, não se põe som. O som é seu, não coloque som na apresentação, só se for um vídeo. Mas, assim, para animação, a gente não usa. Como também a gente não anima em excesso. Animou em excesso os slides, eles ficam chatos. Uma hora vem por baixo, vem por cima, aí vem revirando. Não precisa isso. Faça a escolha de um padrão e use.
Mas tem que usar um, porque o negócio todo tempo sem nenhuma animação é chato e quebra o ineditismo. Se entrar um slide inteiro, a pessoa já leu o slide inteirinho. Então, você anima as entradas do slide, mas você não vai fazer com que os slides entrem letra a letra, caindo uma letrinha, porque isso é um saco, não se faz isso. A gente não coloca a animação em letra, você anima a frase para entrar. Outra coisa importante, não use slide demais, mas numere os slides. Tem que numerar os slides, para você saber em que local você está. Senão, você corre o risco de se perder na sua apresentação. Além dessa questão do PowerPoint, que tem todos esses recursos, agora a gente também está desenvolvendo em outras áreas. Estamos desenvolvendo rádio e TV e lives de maneira muito intensa. Para a rádio, a gente deve procurar sempre que possível desligar os celulares antes de entrar, tá certo? A gente desliga tudo, a gente bota no modo avião e entra para a rádio. Quando for falar, a pessoa só tem sua voz para ouvir. Então, preste atenção que sua voz vai carregar toda a informação que tiver para levar. Você não tem a imagem, não adianta você fazer gesto, não vai funcionar. No rádio é só a voz, então você tem que pensar que você está falando para pessoas que não estão vendo você. Então, toda a informação, todo o colorido que você puder colocar tem que estar na voz. Uma voz que seja sem nenhuma calefasia, que a gente chama voz monocórdia, é aquela voz que ela faz todo mundo dormir. Então, na rádio, você tem que ser mais enfático na fala, tem que ter um molejo para falar, que não precisa na TV. A TV você pode ser mais tranquilo, mas na rádio, você só tem esse instrumento, só tem a voz. Então, você tem que trabalhar com mais intensidade as suas falas para que você consiga se comunicar melhor. E na rádio também é muito importante você respeitar o tempo dos outros, ficar prestando atenção para trabalhar de forma que você não atrapalhe as pessoas. Um modelo para trabalhar em rádio que funciona muito bem é um perguntando e o outro respondendo. E quem pergunta esmaga o outro na parede. Você vai de pergunta muito molinha, não dá certo. Você tem que ir, não, mas por que isso acontece? Mas qual a razão disso? Claro que essas perguntas são perguntas bem comportadas, mas seriam as perguntas que o público faria, ou deixa o público perguntar. Mas você tem deixar uma pessoa falando, e o outro é verdade, realmente, isso é verdade. Isso tira a audiência. Na rádio, o bom é você ter uma pessoa perguntando que vai trabalhando os conteúdos e impulsionando a pessoa a dar uma resposta melhor. Um outro ambiente que a gente tem, que é um ambiente que dificilmente o movimento espírita desenvolve porque é mais caro, é TV. Na TV, que é muito parecido com live, nós precisamos de outros recursos. Na TV, você fala mais devagar, você não precisa ter tanta ênfase. Observe o locutor de um jogo na rádio e o locutor de um jogo na TV. Veja se tem diferença. Por que o locutor da rádio grita desesperadamente quando é feito um gol e na TV, embora grite, não é do mesmo jeito? Por que eles falam menos? É porque o público tem outro canal de percepção, que é a visão. Enquanto na rádio, passou dos... Então, quando você está na TV, você não precisa ser tão enfático na sua fala como é no rádio. Você fala mais devagar. E na TV, você tem que ser preciso. Se você for dar uma entrevista, você tem que ser muito preciso, porque a TV, você tem que, em 30 segundos, conseguir sintetizar uma resposta. A TV não tem espaço para você ficar discorrendo sobre um assunto, divagando de maneira prolixa. A pergunta tem que ter uma resposta direta, sem devaneios, sem que você saia daquilo. Se a pessoa pergunta, você vai certinho nela e tem que responder em 30 segundos. Para a rádio, você pode ir de camiseta, você pode ir com a barba mal feita, você pode ir como você quiser. Mas quando você vai para a TV, aí você tem que ir arrumado. Tem que botar uma roupa melhor, fazer a barba, para você não ir feio demais, ou se for mulher, e mais. Mulheres sempre andam arrumadinha, né? Mas os homens é que às vezes são tudo
torto, as coisas tudo fora do lugar, a gente vai arrumado, porque nós não estamos em nosso nome, nós estamos em nome da doutrina, então a gente vai mais arrumado. De preferência, a gente não usa roupas listradas para falar em TV, principalmente se o listrado é miudinho. Quando você tem uma roupa listrada que tem as listras muito finas, a pessoa se mexe na TV e as listras se confundem e dá um desconforto em quem está vendo. Portanto, a gente não usa esse tipo de roupa. E também não se vai de branco neve. Sempre que você for para a TV, se quiser ir com uma roupa clara, vá com amarelo, vá com verde, vá com azul, mas não vá de branco, porque senão você parece um fantasma. O branco na TV, ele fica muito intenso e acaba dificultando que as pessoas enxerguem você com mais nitidez. Cansa ficar olhando uma pessoa vestida toda de branco na TV. E aí você usa o quê? Mulheres é que sabem essas cores que eu não conheço, mas é um off-white, não é? Um branco gelo, um bege, uma coisa do gênero. Mas a gente precisa cuidar desses aspectos na apresentação nossa. Televisão é muito mais complicado do que rádio, porque ela exige muita atenção. Porque na rádio você está falando, aí você faz assim com a mão, pede um papel para alguém. Na TV você não pode fazer isso. Nem o olhinho você pode tirar da tela, você tem que ficar com o olho ali. Ou você, às vezes, está querendo alguma coisa, você não consegue nem sinalizar para o companheiro que precisa pegar. Então, tem que ser muito bem organizado para você conseguir falar, principalmente ao vivo. Gravado é mais fácil. Você para, eu esqueci, vamos gravar de novo, deixa eu pegar ali o papel. Eu esqueci. Então, ao vivo é sempre mais difícil trabalhar. E hoje, particularmente, as lives estão fazendo uma revolução no movimento espírita. Acredito eu, é uma opinião pessoal e posso estar errado, as lives vieram para ficar e não vão mais embora. Nós vamos ter uma oportunidade imensa, como nunca tivemos, de divulgar o espiritismo. Nunca a humanidade esteve tão sedenta de uma informação espiritual como agora. Por quê? Porque elas estão precisando de paz, estão precisando de consolo com relação aos desencarnes de seus entes queridos. E o espiritismo vem e oferece isso de maneira maravilhosa. Então, nós estamos conseguindo fazer um trabalho incrível. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, dizendo que os espíritos inferiores disseram, pronto, com a pandemia consegui fechar todos os centros espíritas do Brasil, agora sim. E a resposta foi, sim, você fechou os centros espíritas que existiam, e nós abrimos um centro espírita em cada lar do Brasil, porque hoje muito mais pessoas estão tendo acesso ao conteúdo espírita. Os acamados, os que tinham vergonha de ir na casa espírita, os que não podiam ir porque os seus cônjuges não deixavam, os que, independente disso, têm obrigações, estão limpando casa, estão varrendo, bota na live e ouve. Isso não passa mais. Nós não temos mais retrocesso nisso. E isso é muito belo, porque o movimento espírita descobriu uma forma extraordinária de trabalhar esses conteúdos. Nós, em um ano de pandemia, navegamos por várias ferramentas que estavam sendo oferecidas para a realização de live, até que nós estabilizamos em uma que nos parece ser bastante razoável até o presente momento e que ajuda fundamentalmente em todos os aspectos que a gente precisa para a realização dos nossos eventos. Então, em breve tempo, o movimento espírita inteiro estará plenamente adaptado a essa realidade. E tem surgido coisas incríveis. Nós temos situações nas quais nós temos uma cidade bem pequenininha, que nunca poderia chamar alguém de um outro estado para fazer uma palestra, porque eles são muito pequenos, eles não têm recurso financeiro, não têm nem condição de acesso a uma determinada pessoa. Mas com a pandemia, eles podem levar essa pessoa para fazer uma palestra na casa deles. Mas como que eles vão fazer? Eles não sabem tecnologia, eles não dominam essas ferramentas. Não dá para realizar, pois sabe que dá. Dá, porque você pode colocar uma pessoa em Goiânia, pega o Jefferson, e o Jefferson fica para fazer o trabalho de articulação da live. Ele entra, abre o canal, pendura no YouTube, os companheiros lá do centro pequenininho entram, e aí chama o orador, e ele de Goiânia, de Catalão, pode fazer o trabalho como se estivesse presente na cidade pequena, e o espiritismo cresce, a mensagem espírita derrama-se sobre o mundo.
Nós estamos vivendo um momento ímpar nesse sentido. Então, é maravilhoso a gente ver o processo de transformação que a gente pode fazer a partir das mídias que a gente tem. O risco não é o espiritismo. O risco são os espíritas. Porque os espíritas também estão nas mídias. Além das mensagens espíritas, os espíritas que são cartas vivas do espiritismo também estão nas redes sociais. E, infelizmente, nós, os espíritas, não temos nos comportado de maneira correta. Porque, além do espiritismo, do orador espírita e as mídias, existe o espírita e as mídias. Nós, espíritas, poderíamos estar aproveitando essa oportunidade para semear os conceitos da imortalidade, os conceitos do amor, os conceitos do perdão, apresentando para a nossa sociedade aflita, desesperada com a pandemia, as verdades espirituais que nos ajudam a entender o que é o existir. Mas nós estamos iguais aos outros, publicando as mesmas coisas que os outros publicam, agredindo pessoas do mesmo jeito que os outros agridem. E aí, a grande conclusão é: se eles não têm o espiritismo e agem assim, e nós temos o espiritismo e agimos do mesmo jeito, o espiritismo é vão. A doutrina é vã. Nós somos os piores propagadores da mensagem espírita porque nós comparecemos nas redes sociais, vistos pelos outros como portadores de uma mensagem espiritual, e nos comportamos com a mesma agressividade que aqueles que não conhecem o que conhecemos também se expressam. Já passou da hora de nós despertarmos para as responsabilidades espirituais que nós temos nos tempos de agora. Ninguém de nós ignora que estamos numa transição planetária, que nós estamos enveredando por um caminho que não tem volta de transformação da humanidade, em que o bem precisa se espalhar sobre o planeta. E não faz sentido nós trabalharmos como espíritas que somos, puxando o freio de mão da transição, lançando mensagens de desamor nas redes sociais, publicando mensagens que estimulam o materialismo, que estimulam a desesperança. Não faz sentido para nós. A chamada que nós estamos tendo para fazer é sermos divulgadores do amor. Nossas mensagens não podem ser aquelas que estimulam nos homens os sentimentos negativos. Está mais do que na hora de nós despertarmos para esse grande momento que nós estamos passando. No sermão profético, Jesus dá vários sinais que ele indica como sendo os sinais dos tempos. E os sinais são 7. O último deles, que ele diz que é quando virá o fim, ou seja, terminar a transição, ele diz: o evangelho será pregado em toda parte do globo. Já está sendo. Nós já estamos tendo condições, nesse momento, de mandar a mensagem do evangelho para todo o planeta e para a estação lunar também. Todos podem receber a mensagem. Alcançamos o último dos degraus para o processo da transição planetária. O que falta? Falta nós veicularmos o evangelho, porque nós estamos tendo a publicação dos espíritas e não as publicações dos espíritos. Para que o evangelho seja pregado, nós temos que parar das nossas publicações equivocadas e disseminarmos o amor, que é o propósito pelo qual nós reencarnamos. Por isso, nesses dias atuais, é fundamental que os espíritas e os oradores espíritas estejam atentos para as responsabilidades de esclarecimento e consolo que eles têm e para que, ao mesmo tempo, as mídias sociais usadas pelo orador espírita e pelos espíritas sirvam ao propósito superior que elas podem exercer, realizando de maneira efetiva uma colaboração verdadeira para a transição planetária e alcancemos a condição tão sonhada de mundo de regeneração.